vocês? Meu nome é Tatiane Galdino, sou professora de língua portuguesa e de literatura da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia e hoje eu estou aqui para ministrar uma aula para vocês da turma do 9º período da EJA, certo? No entanto, eu vou tirar minha máscara agora para a gente poder começar, tá bom? Vou agora fazer a higienização, fazendo a higienização, retirando a minha máscara. Muito bem, vamos começar. Bom, para esta aula de hoje, nós vamos trabalhar com o gênero textual tirinhas e dentro das tirinhas vamos explorar um recurso linguístico muito importante para a interpretação de textos de modo geral. Este recurso é chamado de ambiguidade. E a partir desse gênero, trabalhando ambiguidade, vamos fazer muitas reflexões, tudo bem? E rir muito também a partir deste conteúdo. Vamos aqui comigo? A ambiguidade, ela é proveniente do latim ambiguum, que apresenta duas possibilidades de sentido. É considerada um vício de linguagem, ou seja, um descuido, um erro a ser evitado no momento da escrita, em se tratando de textos que devem atender à norma culta da língua. Então vejam bem, primeira coisa que nós temos que ter de forma muito clara em nossa mente: ambiguidade, bi, equivale àquilo que é dois, é duplo. Então, sempre que vocês ouvirem falar da palavra ambiguidade, vocês vão pensar sempre em algo que tem dupla possibilidade de interpretação, duplo sentido, tudo bem? Ambiguidade é considerada um vício de linguagem por quê? Vícios de linguagem são erros, são situações que nós precisamos evitar em vista pelo fato de trazer problemas de interpretação. Portanto, para nós finalizarmos aqui esta parte apenas, que fique muito claro para vocês. Texto na norma culta, o outro tem que entender com muita clareza aquilo que eu estou dizendo. Evite a ambiguidade, tudo bem? No entanto, existe uma outra possibilidade de uso para este erro. E quando, de propósito, eu preciso escrever uma mensagem ambígua? Por que, Tatiana, você faria isso? Então, agora, prestem muita atenção. A ambiguidade pode ser provocada, ou seja, propositada com algum objetivo específico. É comum humoristas, cartunistas recorrerem a esse recurso linguístico com a finalidade de provocar humor ou uma reflexão para alguma situação desejada. Vamos aqui ver alguns exemplos? Primeiro eu trago exemplos da ambiguidade que não poderia ter ocorrido, certo? E justamente por isso eu vou corrigi-la com vocês. Vamos lá? Esta frase aqui, a primeira frase, é uma construção ambígua. A minha proposta é mostrar para vocês a dupla possibilidade de interpretação e, na sequência, promover a correção. Tudo bem? Vamos lá, então. A vizinha do chefe, que estava muito doente, ligou para o escritório. Deu para vocês entenderem quem é que estava doente aqui neste caso? Complicado, né? Vamos, então, pensar nas correções? Se eu quiser dizer que é a vizinha que está doente, olha como eu preciso corrigir, reescrever esta frase. Vamos aqui? A vizinha do chefe, a qual estava muito doente. Quando eu utilizo a qual, eu estou retomando quem? A vizinha. Notem aqui, a é uma palavra, é um artigo aqui feminino, certo? Então, a qual estava doente. Portanto, eu retomo a vizinha, deixando claro que ela é a doente da história. Primeira possibilidade aqui de correção, certo? Agora, vamos supor que o chefe é quem esteja doente? Então, como que nós vamos escrever? A vizinha do chefe, o qual estava muito doente,
ligou para o escritório. Neste caso aqui, nesta segunda possibilidade de correção, está muito claro que é o chefe que está doente, até porque o chefe aqui é um nome masculino e foi retomado aqui por um pronome, que é um pronome também masculino aqui, que é o qual, tudo bem? Aqui o artigo masculino acompanhado deste pronome, certinho? Continuando. Outra situação que é bastante inusitada, eu quis explorar um pouco o humor aqui para vocês, mas também proponho a correção, certo? Vejam bem, o cachorro do meu marido é chato. Opa! Quem é o cachorro? O meu marido tem um cachorro chato ou o meu marido é um cachorro e além de ele ser um cachorro ele é chato? Percebem aqui a confusão que nós temos? Vamos então corrigir. Correção 1. Meu marido tem um cachorro chato. Então, nesta primeira frase aqui, o cachorro é chato e não o marido, certo? Segunda possibilidade. Meu marido, além de chato, é um cachorro. Agora sim, é o meu marido que é um cachorro, certo? Então, vejam bem, olha o que uma ambiguidade é capaz de provocar. Ambiguidade é um erro a ser evitado quando eu preciso transmitir mensagens claras, coesas, objetivas, em textos sérios, em texto em que o meu leitor, o meu interlocutor tem que entender claramente o que eu estou tentando dizer, certo? No entanto, quando eu quero partir para o humor, quando eu quero partir para a graça, para o riso, aí sim eu posso usar a ambiguidade. Tudo bem? Nós vamos usar a ambiguidade em que tipos de textos? Hoje nós vamos trabalhar com ambiguidade dentro das tirinhas. Tudo bem? Vamos entender o que é uma tirinha? Uma tirinha é um fragmento de HQs. Os HQs são histórias em quadrinhos, certo? As tirinhas são como histórias em quadrinhos, porém mais curtas, misturando linguagem verbal e linguagem não verbal. E onde é que essas tirinhas circulam? Onde é que elas podem ser encontradas? Elas podem ser encontradas em jornais ou revistas. Em geral, na seção quadrinhos do caderno de diversões, amenidades ou também conhecido como recreativo, onde se podem encontrar palavras cruzadas, horóscopo, HQs, etc. Então vejam bem, as tirinhas, elas têm esse nome, inclusive, de forma propositada, porque o nome é tira, que geralmente é uma sequência de 2 ou mais quadrinhos, imaginem, uma revista em quadrinhos, um gibi da Turma da Mônica, certo? Você vai lá e retira 2, 3 quadrinhos. E dentro daqueles 2, 3, 4 quadrinhos, já existe ali uma possibilidade de leitura carregada de sentido, de nexo, de lógica. Eu não preciso ler toda a história em quadrinhos para entender qual é a proposta. É possível eu construir o humor, é possível eu construir a ironia, trabalhar a ambiguidade com 2 ou mais quadrinhos. A tirinha surge justamente porque não havia mais espaços nos jornais e nas revistas para trazer as páginas das histórias em quadrinhos. E aí ficou decidido trabalhar apenas com tiras, certo? Em vista do espaço que não havia neste jornal, para economizar espaço. Concluindo, tudo bem? Outra situação, elas circulam em jornais, circulam em revistas e também circulam nas provas de vocês, não é verdade? Nas atividades que os professores passam em sala de aula, as tirinhas aparecem em questões de geografia, de matemática, de história, de ciências, de inglês, de português. Eu tenho certeza de que vocês já viram muitas tirinhas nos livros didáticos de vocês, nas provas de vocês. Portanto, é um texto urgente, necessário, imprescindível para ser trabalhado aqui em nossas aulas e tenho certeza de que também vocês têm muito contato com essas tirinhas aí na sala de aula de vocês. Vamos continuar? Vamos entender o que é linguagem verbal e linguagem não verbal?
para finalmente nós chegarmos às tirinhas e trabalharmos a ambiguidade dentro dessas tirinhas? Então vejam bem, a linguagem verbal é aquela composta por palavras, tudo bem? Se eu estou falando com vocês na oralidade, ou seja, neste momento aqui de fala, eu estou usando palavras. Portanto, eu, Tatiane, professora de português, estou recorrendo à linguagem verbal. É a que eu estou utilizando agora, usando verbos, palavras, certo? Quando você sai à rua e você lê palavras em uma placa, ali você tem a linguagem verbal. Quando você abre qualquer livro e lê, ali, se tem palavras, você, consequentemente, está diante da linguagem verbal. Então, é tudo que é composto por palavras. Vamos a este exemplo aqui? Um trecho muito bonito de um grande autor brasileiro, um grande escritor da nossa literatura, chamado Guimarães Rosa. Vamos ler a mensagem dele, uma das mensagens que ele deixou para nós? Vamos então. O Guimarães Rosa falou certa vez que o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Guimarães Rosa acaba de descrever como é a nossa vida. A vida é isso. A vida é essa confusão diária. A vida às vezes nos aperta, nos pressiona, nos deixa em situações, nos coloca diante de problemas que a gente olha e pensa, meu Deus, eu não vou dar conta de resolver isso. Não dou conta. E de repente aparece uma solução e você pensa, como é que eu fui capaz de vencer mais esse desafio? A vida é isso, composta por grandes desafios diários. Às vezes nós queremos desistir, de repente a gente segue em frente e continua. E a vida, finalmente, o que é que ela quer de nós? Que a gente tenha coragem para enfrentá-la. Tudo bem? Vamos aqui seguir para a nossa linguagem não verbal. A linguagem não verbal é esta, representada apenas por imagens. Não é necessário que haja nenhuma palavra nesta placa. A placa por si só já te transmite a mensagem desejada. Não fume, não é isso? Na sequência, nós temos mais um exemplo de linguagem não verbal. Este emoji quando faz, nós já entendemos claramente que ele está pedindo silêncio, não é isso? Na mesma linha de raciocínio, nós temos aqui este emoji sinalizando que está fazendo muito frio. Tudo bem? Continuando aí. E a linguagem mista? Muito fácil, muito simples. É a mistura da linguagem verbal, composta por palavras, com a linguagem não verbal, composta apenas por imagens. Notem que aqui eu continuo com a mesma placa me avisando de que é proibido fumar. E aqui embaixo vem a mensagem, proibido fumar. Essa mensagem nem seria necessária, até porque a imagem por si só já diz tudo. Mas, com o intuito de reforçar a mensagem, o produtor fez questão de usar tanto a imagem quanto as palavras. Portanto, se eu tenho imagens e se eu tenho palavras, eu tenho a linguagem mista, misturada. A linguagem verbal com a linguagem não verbal. Agora, nós vamos trabalhar a ambiguidade dentro das tirinhas e vocês podem notar a composição, a mistura da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Aqui eu tenho a imagem do Armandinho, que é um personagem, que é um famoso personagem brasileiro. Inclusive, ele foi criado em 2009, é famoso por ser muito simpático, muito inteligente, extremamente crítico. Tudo bem? Aqui eu tenho então este personagem, um cenário ao fundo e o Armandinho está segurando uma placa em que está escrito Vendo pôr do sol. Aqui eu tenho o exemplo da linguagem verbal. Atrás do Armandinho chega uma outra pessoa e pergunta: quanto quer pelo pôr do sol? Aqui no segundo quadrinho, o Armandinho responde: não está à venda,
eu estou vendo o pôr do sol. Nessa sequência, no terceiro quadrinho, o Armandinho dá as costas para essa pessoa com a qual ele estava falando e ele diz: aproveite para você ver também. Então a ambiguidade nesta tirinha, ela está sendo explorada a partir da palavra vendo. A palavra vendo, ela pode estar relacionada ao verbo ver, no sentido de enxergar, e também ao verbo vender. Eu vendo uma casa, eu vendo um sítio, entendem? O interlocutor interpreta vendo no sentido de vender, não é verdade? Tanto é que ele pergunta quanto custa. E o Armandinho nos dá uma lição. Não, eu estou vendo o pôr do sol, preciso de paz, de tranquilidade e aconselho você a ver também. Não é? O Armandinho aí nos trazendo sempre uma reflexão. Na próxima tirinha, observem a situação inusitada que acontece a partir do uso de uma palavra ambígua. Neste primeiro quadrinho aqui, eu tenho uma galinha conversando com um pintinho. Este pintinho olha para ela, que é mãe dele, e pergunta: "Que foi, mãe?" E ela responde: "Dei uma bruta topada", ou seja, a galinha bateu a cabeça e se machucou. Enquanto a galinha conversava aqui com o pintinho, e ela continua, vejam bem, agora estou com esse belo galo na cabeça. Um galo escuta e fica pensativo, fica em dúvida. Que conversa é essa? No terceiro quadrinho, este galo, que aparentemente é o companheiro desta galinha, pergunta para ela: "Com um belo galo na cabeça, diga quem é esse miserável." Quer dizer, ela falava do galo resultante da topada que ela teve aí, galo na cabeça, e ele entende que ela está pensando em outro galo. Ele leva para um outro campo de interpretação. E a partir da exploração ambígua da palavra galo, nós temos a produção de humor nesta tirinha aqui. Tudo bem? Na continuidade, nós temos mais uma situação inusitada. Vejam bem, um freguês chega a uma banca de pastel e pergunta para o vendedor: "Você tem pastel de R$1?" O que é que ele responde? "Tenho sim." E entrega este pastel. No segundo quadrinho ele fala: "Aqui." No terceiro quadrinho, notem que o cliente, o freguês, ele arregala os olhos e está assustado. O que será que aconteceu? No quarto quadrinho nós temos a resposta. Quando ele morde no pastel, o que é que sai do pastel? O que é que tem dentro do pastel? Uma nota de R$1. Vocês estão percebendo como a ambiguidade é um recurso inteligente, é um recurso útil para nos promover o riso e a reflexão? Tem pastel de R$1? Tem, tá aqui pastel com R$1 dentro. Mas ele queria um pastel que custasse R$1. Percebem aí? O que é que pode acontecer? Muito bem! E aqui, mais uma situação bastante engraçada nesta tirinha. No primeiro quadrinho, eu tenho um homem que se dirige a uma criança, certamente o filho, dele, e está consertando aqui um caminhãozinho, não é verdade? Aí ele olha para o menino e fala assim: "Só falta encaixar esse parafuso. É filho. Filho, vai buscar a porca." Segundo quadrinho, o que é que o menino fez? Foi buscar a porca, animal, e está insistindo com ela. Olha o que é que ele fala para essa porca: "Vamos, Rosinha, é só por um instante." Então, neste caso aqui, nós temos a dupla interpretação da palavra porca. O homem se refere à porca que encaixa no parafuso e o menino entende a porca como animal. Ambiguidade como recurso de humor. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Eu espero vocês em nosso próximo encontro e peço, por favor, continuem aí assistindo às nossas aulas e também fazendo as atividades que
que o seu professor passe em sala de aula, porque eu tenho certeza de que trabalhando juntos nós vamos aí vencer os nossos grandes desafios e termos excelentes resultados. Tudo de melhor para vocês!